Começamos a gravar, vamos orar para começar, antes do testemunho, em nome de Jesus. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença. Pai, queremos te agradecer por esse momento de comunhão, por essa linda história que a gente vai ver, Pai. A história do seu mover sobrenatural, sobre a vida da Pri, sobre a vida do Lucas. Eu vejo, Pai, o seu nome sendo glorificado através da vida deles. E vai ser lindo tudo que o Senhor já está fazendo e tudo que está por vir. Porque um novo começo, uma nova história está se iniciando. Nós te glorificamos, te exaltamos por isso. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor sobre cada um de nós, porque nós sabemos que todos os dias tem livramento sobre as nossas vidas, todos os dias as suas mãos poderosas estão sobre nós, Pai, nos conduzindo todo dia. O Senhor nos dá discernimento, sabedoria, e o Senhor nos conduz de acordo com a tua palavra. Senhor, como é bom estar na tua presença, como é bom ser dependente do Senhor, e é nesse lugar que nós queremos estar, sendo dependente do Senhor, sendo conduzidos e guiados todo o tempo, porque nós vamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos, nós vamos chegar ao destino que o Senhor quer que nós cheguemos, e nós vamos viver os seus planos, nós vamos viver a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu te apresento todas as pessoas que estão aqui presentes ao vivo, todos que vão assistir depois esse testemunho, e nós te glorificamos, te exaltamos por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em cada uma dessas vidas aqui, em cada um desses casamentos, em cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Eu peço que o seu Espírito Santo conduza livremente essa live, que o Senhor possa falar através da boca da Pri, através da boca do Lucas, através da minha vida, através da minha boca, que o Senhor possa fluir livremente, seu Espírito Santo tem liberdade total nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje a live é com a Priscila Rezende. Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento com você, Pri, né? Tanto tempo que a gente se conhece, tanto tempo de caminhada, e ver o seu milagre acontecendo, se materializando, é maravilhoso demais. Estou muito feliz, meu coração está queimando aqui, e que todos sejam edificados por tudo que você vai falar, porque não foi um processo fácil, né? Nenhum processo é fácil, mas o seu, por conta do tempo, foi muito desafiador, por conta de todo o seu contexto. E elas vão, todas essas mulheres e esses homens que estão aqui vão ser edificados, viu? Pelo seu testemunho. Você deixa o Espírito Santo fluir. A gente criou um roteirinho de algumas perguntas, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem um caminhar nele. E a gente vai deixar ele fluir livremente, tá bem? Deixa eu fixar a tela para todo mundo. Pode falar, Pri. Tem liberdade, se apresenta. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Eu me chamo Priscila Rezende e eu sou muito amiga da Isa, considero ela muito minha amiga, minha parceira mesmo nesse processo. A gente já se conheceu, foi em 2022, né, Isa, que a gente se conheceu, né? Uhum. 2022. 2 anos, pouquinho. E desde lá ela tem participado assim diretamente desse meu processo, uma pessoa que me orientou, cuidou de mim em oração, esteve comigo assim nos momentos mais difíceis e agora, para a glória de Deus, está participando do meu momento feliz, né? Do momento que Deus fez. E eu estou aqui com o meu noivo, o Lucas. Daqui a pouco ele vai aparecer para vocês, né? Para mostrar o testemunho na íntegra. Mas eu estou um pouco acanhada, tá, gente? Nunca fiz live assim, participei uma vez, mas foi coisa pouca. Falei para a Isa me dar umas dicas, mas é igual a Isa falou, espero que o Espírito Santo me direcione, que eu possa colocar aquilo que precisa realmente ser falado, não para glorificar a mim, nem a ele, nem ao Lucas, mas glorificar o nome de Deus, porque foi ele que fez todas as coisas, de verdade. Eu e o Lucas, nós não somos casados, né? Nós somos noivos, e nós éramos noivos quando a gente rompeu o nosso relacionamento. A gente tinha pouco tempo de relacionamento, a gente tinha apenas 11 meses de relacionamento quando a gente se separou, mas você pensa assim, de 11 meses que já pareciam 10 anos.
Esse era o sentimento que eu tinha. A gente sempre falava isso, né? Quando a gente, com um mês de relacionamento, parecia que a gente já tinha anos de relacionamento. Antes dele, eu já tinha tido um relacionamento muito longo, inclusive foi um relacionamento assim, de 10 anos, e eu posso dizer assim que eu conheci muito mais o Lucas nesse período de 11 meses do que esse outro relacionamento que eu fiquei praticamente 10 anos com a pessoa. E isso tudo, eu atribuía isso tudo a Deus mesmo, né? Porque eu não tinha explicação. Como que uma pessoa pode conhecer intimamente? Porque era essa sensação que eu tinha. Eu conheci o Lucas intimamente de uma forma assim que era surreal. A gente praticamente lia o pensamento um do outro e a gente compartilhava assim de sonhos. E o Lucas foi resposta literalmente de orações feitas ao decorrer da minha vida, porque o meu sonho sempre foi construir família, casar. Desde muito novinha eu orava pelo meu esposo, né? Orava, detalhava características ao Senhor do meu esposo. E quando o Lucas chegou na minha vida, eu já estava um período assim de muitos anos já solteira e tinha passado por alguns relacionamentos, porque eu fiquei um período da minha vida afastada do caminho do Senhor, então eu tive uns relacionamentos enquanto eu estava afastada, mas quando eu retornei, aquele desejo de me casar novamente cresceu, e foi aí que eu conheci o Lucas, né? A gente congregava na mesma igreja. Na verdade, eu comecei a congregar na igreja que ele também congregava, porém, quando eu entrei nessa igreja, ele não estava lá, porque ele tinha ido para uma outra, ele tinha ido para uma congregação, na verdade, da nossa igreja, porque ele também tinha um relacionamento de tempos e ele tinha terminado esse relacionamento. Então, quando houve esse término, ele retornou para a sede, que era onde eu congregava. E a gente se encontrava poucas vezes em festividades e tudo mais, e o Lucas sempre foi uma pessoa assim, que me chamou a atenção por conta da simpatia dele, ele era muito simpático. Ele está rindo aqui. Ele era muito simpático, então ele me chamava a atenção, ele me cumprimentava como se ele já me conhecesse há muito tempo. E eu sempre falava assim, nossa, que rapaz simpático e tudo mais, e eu não sabia que ele tinha namorada, na época ele tinha namorada, né? E aí, quando ele terminou o relacionamento dele, ele veio para a minha igreja, que também era a igreja dele de origem, e a gente começou a se conhecer melhor por conta de uma amiga em comum. E foi assim, na verdade, eu me interessei primeiro, né? Ele ficou meio desinteressado no início, mas depois a gente se conhecendo melhor, a gente começou um relacionamento e foi de muita certeza, assim, ele logo conseguiu, ele disse para mim, né, que conseguiu identificar assim, características de uma esposa mesmo, e ele logo, no primeiro dia que a gente assumiu o relacionamento, ele já falou comigo que queria casar. Queria casar, e a gente, tipo assim, a gente não teve nem aquele processo de, vou te pedir um noivado. Não, a gente já se considerou noivo. A gente praticamente não teve nem namoro, a gente já se considerou noivo, porque desde a primeira semana a gente já falava de casamento, né? E aí foi tudo muito bem, tudo muito bom, a gente se conhecendo como pessoa, mas aí chegou um momento da nossa vida que a gente meio que deu uma deslizada na questão de cair em pecado mesmo, e eu comecei a enfrentar umas crises. Hoje, com a experiência que eu tenho, né, eu acredito que por ter aberto essas portas, eu comecei a sofrer perseguição espiritual mesmo, e eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, depressão, e isso eu posso dizer assim que foi um dos motivos principais para o nosso término, né? Porque de um lado tinha eu que eu nunca tinha enfrentado uma questão assim emocional desse tipo, de ansiedade, depressão, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Do outro lado também tinha ele, que também não sabia como me ajudar, né, nessa questão. E aí a gente não soube lidar com isso, em nenhum momento a gente procurou ajuda, até porque a gente não sabia o que a gente estava enfrentando, né? Eu não sabia o que eu estava enfrentando. E aí, gente, sim, tudo foi desandando, toda a admiração, todo o entusiasmo, tudo foi desandando, né? Onde o pecado entra e o inimigo entra
começa a fazer toda a ruaça e foi tudo desandando. E aí, um belo dia, numa briga boba, uma briga de celular, eu terminei com ele, e depois daquele término ali, a gente nunca mais se acertou. Eu tentei por várias vezes conversar com ele novamente, e ele ficou irredutível, ele falando que não queria mais, e a gente nunca mais se acertou. E a gente ficou 3 anos afastado um do outro. Só que se vocês me perguntarem assim, mas como assim, Priscila? Como é que você sabia que era ele, né? Você não era casada. E isso era um ponto que pegava muito para mim, porque eu tinha muito isso no meu coração, porque eu questionava muito a Deus. Porque, assim, as pessoas no qual eu me aconselhava, até a minha liderança, sempre falaram para mim nesse sentido: Priscila, você não é casada, você não tem compromisso nenhum com ele, você pode seguir sua vida, você pode conhecer outras pessoas. Isso daí de vocês não terem dado certo, isso pode ser resposta de Deus, né? Pode ser resposta de Deus que vocês não eram um para o outro, vocês são pessoas boas, mas vocês não eram um para o outro. Só que essas palavras não entravam no meu coração, sabe? Todo mundo, pessoas mesmo que eu admirava, que eu me aconselhavam, chegavam perto de mim para falar que não era de Deus, que o nosso término era resposta de Deus, que não era para a gente casar, e aquilo não entrava no meu coração, e eu ficava muito sem entender. Eu falei assim: Senhor, mas por quê? Porque ao mesmo tempo que eu recebia aquelas palavras do homem, era como se o Espírito Santo falasse ao contrário no meu coração. Né? Lá no meu espírito, eu sentia o Espírito Santo falando comigo. Só que naquela época, gente, por mais que eu fosse crente, eu não tinha intimidade nenhuma com o Espírito Santo. Eu não entendia como o Espírito Santo falava comigo. Eu não conseguia identificar a voz do Espírito Santo. Então, isso para mim era só uma teimosia do meu coração. Hoje eu consigo compreender que era o Espírito Santo desde sempre testificando que realmente era ele, né? Que realmente era o Lucas, que era a pessoa para que eu ia construir a minha família. E aí, nesse auge desse processo do término, com todas as dores emocionais que eu senti, eu me peguei assim, tendo realmente crises fortes de ansiedade e de depressão, ao ponto de precisar passar por ajuda psiquiátrica e fazer medicação, uso de medicação. Eu tomei por mais ou menos uns 2 a 3 meses o uso de medicação psiquiátrica, porque eu não estava conseguindo sair disso sozinha, né? Eu relutei muito até chegar a esse ponto de procurar ajuda médica, mas um dia o Espírito Santo falou para mim que eu precisava me deixar ser cuidada, né? E os médicos naquele momento eram uma ajuda que Deus estava me enviando. Mas eu fiz um acordo com Deus, falei: Senhor, mas eu não quero ficar tomando remédio por muito tempo, não. Eu não aceito isso para minha vida. E um belo dia, depois de algum tempo, a minha cura veio, né? Eu fui curada literalmente da minha depressão e da minha ansiedade num culto de oração. E eu parei com a dependência de remédio, assim, eu simplesmente esqueci que eu tinha que tomar remédio e aquilo não me afetou de nenhuma forma. Quando eu me lembrei, já tinha passado quase 2 semanas que eu não tomava remédio. E eu não tinha tido nenhum efeito colateral, não tinha tido nada. E aí, depois que eu me lembrei, que eu havia, né, parado de tomar medicação, o Senhor falou comigo que ele havia me curado naquele culto. Mas aí, depois que eu passei por esse momento de físico, né, na questão de depressão, ansiedade, que eu também tenho convicção que foi uma parte que afetou o meu físico, mas que também tinha muita propensão, que tinha muita coisa espiritual, porque eu fiz todos os exames na questão hormonal e tudo mais, e as minhas taxas não davam nada alterado. Então, depois eu entendi, né, que o lado espiritual também contribui muito para essas questões, mas não vou me aprofundar muito nisso, não. E aí, quando eu passei, Deus me curou nessa proporção, eu entendi que o Senhor estava me fortalecendo para eu buscar aquilo que eu acreditava, que era que o Lucas era o esposo que Deus tinha preparado para mim, porque ele preenchia todas as características, gente, era muito incrível, né? A Isa sabe, eu meio que fiz uma listinha assim para Deus das orações que eu fiz, e era impressionante assim, nos momentos assim,
às vezes o Lucas tinha uma atitude assim, e o Espírito Santo me lembrava de uma oração que eu tinha feito lá quando eu tinha 13 anos de idade. Vou dar só um exemplo assim, eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero que o meu marido seja um rapaz que entenda de carro, porque eu tenho carro, mas eu não entendo nada de carro. Então, assim, eu só tenho carro por ter carro, que eu não entendo nada. E o Lucas, quando chegou na minha vida, ele era a pessoa que ele era o meu mecânico, ele era o meu lava-jato, ele cuidava mais do meu carro do que do carro dele. E aí, um belo dia, ele tendo todos esses cuidados, o Espírito Santo me lembrou dessa oração. Eu falei assim, gente, meu Deus, isso assim, tipo assim, era uma oração de uma coisa, um desejo do meu coração, mas fora as outras coisas. E ele veio realmente para acrescentar. E aí eu comecei a entender que eu precisava me posicionar para buscar a restauração, porque ninguém ia fazer isso por mim, até porque todo mundo estava dizendo que não era, né? Ninguém ia fazer isso por mim, se posicionar por mim. E aí eu comecei a buscar mesmo, foi aí que o Senhor começou a me apresentar pessoas, me dar estratégias. Eu me lembro muito, muito assim de um dia que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo que ele ia começar a me dar ferramentas para eu lutar da maneira certa e colocar pessoas que acrescentassem. E aí eu comecei a seguir a pastora Tânia Teresa, que foi a pessoa assim, que abriu a minha mente na questão da libertação e de heranças e de orações específicas para renunciar a algumas heranças e tudo mais, e começou a clarear muita coisa, eu comecei a entender muita coisa do mundo espiritual através da pastora Tânia. E aí eu entrei no curso de libertação, foi aí que eu conheci a Isa, a gente fez esse curso juntas, e aí lá eu podendo compartilhar da minha experiência com a Isa já tinha essa página de restauração, ela pôde me ajudar, me aconselhar muito nessa questão, e desde aí ela vem me acompanhando sempre. Mas, gente, o que eu posso dizer para vocês, assim, que não foi fácil, sabe? Nesse período. No período de 2022, assim, foi um período que eu busquei muito, que eu jejuei muito, que eu orei muito, que eu me consagrei muito e que eu cria muito, mas o Lucas, ele não era uma pessoa assim que ele me repudiava, sabe, acerca de me tratar mal, mas o Lucas era muito frio comigo, assim, uma frieza que adoecia meu coração, que magoava meu coração muito, muito, muita coisa. Porque ele nunca foi assim. O Lucas sempre foi uma pessoa muito calorosa, uma pessoa que cuidava, que demonstrava mesmo proteção, cuidado e carinho comigo. E quando eu me deparo assim com a frieza dele, aquilo me desestabilizava emocionalmente de uma forma assim tremenda, né? E essa frieza dele, por muitas das vezes assim, me fazia a minha fé esmorecer, fazia o meu coração entristecer, fazia eu pensar em desistir, fazia eu questionar se era de fato Deus que tinha falado todas essas coisas comigo, que era para eu prosseguir, que ele ia me dar armas para lutar. E eu comecei a achar que isso tudo que Deus tinha falado era coisa da minha cabeça, né? Então, assim, quando entrou o ano de 2023, Deus foi me levando para uma outra área, na questão de, ele já tinha me ensinado tudo a respeito de libertação, Deus começou a ministrar no meu coração acerca de emoções mesmo, de cura, né, de cura emocional. E aí ele começou um processo de me ensinar a orações específicas também acerca de amargura, e 2023 foi um ano muito importante, por quê? Porque o Lucas, ele sofreu um acidente, e ele quase perdeu o pé. E eu trabalho no hospital de ortopedia. E aonde que ele foi parar? No hospital que eu trabalho. Ele ficou quase um mês internado lá no hospital, a Isa lembra disso. E, tipo assim, quando isso aconteceu, misericórdia, Senhor, porque na época eu fiquei muito mal, mas eu também não posso negar, porque eu falei assim, meu Deus, é o Senhor agindo. Porque de tudo que podia acontecer, ele foi justamente machucar o pé, quebrar um osso e parar no hospital que eu trabalho. E ali eu pude demonstrar assim, todo o meu amor, toda a minha assistência, né? Cuidando dele ali.
Mas aí a frieza dele ainda continuava, né? Ele não me deixava me aproximar muito, não. Ele sempre agia assim na postura de me manter no lugar, como se falasse assim para mim. Não falasse diretamente, mas com as atitudes dele, ele faz para mim só, você é só minha amiga, você não é nada mais que isso. E eu querendo estar perto ali, cuidando, dedicando ali toda a minha atenção e cuidado para ele. E ele, na mesma postura de frieza, e aquilo me desestabilizou de uma maneira tremenda. Por quê? Porque no meu coração eu estava certa que o acidente dele era o caminho que Deus estava fazendo para aproximar ele de mim. Então, para mim, ele já ia sair do hospital ali, a gente já restaurado, junto, e não foi nada disso que aconteceu. A gente saiu mais distante de que quando a gente estava junto, de que quando ele, antes disso acontecer. E aí eu entrei assim numa questão emocional muito grande, muito grande. Aí o meu desânimo foi lá embaixo, a minha fé foi lá embaixo, a minha esperança quase morreu, e eu de verdade acreditei que não tinha mais solução, de verdade, de verdade. E aí ele passou esse processo todo aí do ano de 2023, nesse processo de recuperação, ficou quase um ano de recuperação, e eu determinei no meu coração que eu não ia procurá-lo mais, que para mim já tinha dado, que não tinha mais jeito, né? Que era coisa na minha cabeça, que, que, que tudo que eu tinha ouvido, que eu achava que era Deus, não era Deus nada. Mas aí, nesse tempo que eu procurei me afastar dele, o Senhor começou a ministrar muito no meu coração. E o Senhor começou a falar comigo que eu tinha colocado Lucas num lugar do meu coração que não cabia, que era um lugar que só o Senhor podia ocupar. Eu tinha idolatrado, sabe? A questão do meu casamento e idolatrado a pessoa do Lucas. E aí eu comecei a entender, né? Teve uma vez que o Senhor falou para mim assim que era para eu destruir o altar que eu tinha construído para o Lucas dentro de mim. E aí eu comecei a entender o quanto eu idolatrava o Lucas. Como eu colocava o Lucas à frente de Jesus no meu coração. E aí eu comecei a pedir perdão ao Senhor, comecei a me regenerar nessa questão da minha intimidade com Deus. E graças a Deus o Senhor, né, além da Isa, me apresentou outras pessoas que puderam participar desse processo comigo e me ajudar. Assim, gente, o Senhor envia realmente pessoas para estar junto, mas não são muitos, não, sabe? É muito bom a gente ter essa dinâmica de grupo, de poder compartilhar da mesma dor e poder estar orando ali no mesmo processo, porque as pessoas conseguem compreender, né, a sua dor. Estão falando a mesma língua. Mas, assim, quando eu tive nesse processo, eu tinha uma amiga, além da Isa, eu tinha uma amiga mesmo, assim, que estava aqui perto, porque a Isa, a gente se conhece, mas a gente mora longe, então a gente não tem contato físico. Eu tinha uma amiga apenas que me sustentava ali em oração nos momentos que eu estava muito fraca, ela me ajudava a me manter. E, e aí, no ano de 2023, eu terminei o ano de 2023, assim, decidida que eu ia realmente, literalmente, tirar o Lucas do meu coração. Só que eu não estava entendendo, né, o que o Senhor estava falando comigo. O Senhor queria que eu tirasse o Lucas do lugar que era só dele no meu coração, mas ele não estava falando que era para eu desistir do Lucas. Então eu meio que não entendi. E aí no meu coração eu estava decidida a desistir. E eu falava com Deus assim, Senhor, eu abro mão. Eu abro mão. Eu não tenho o respaldo da aliança do casamento. Eu não fui casada com ele, então não tem porquê, né? Eu abro mão. Eu quero viver o propósito do casamento para minha vida. Se o Senhor está me falando que não é ele, que é para mim abrir mão, eu abro mão. Então que o Senhor prepare uma nova pessoa para mim. E eu fiquei muito assim. Eu virei o ano de 2023 para 2024, e aí o Senhor começou uma nova fase na minha vida, porque o Senhor começou a falar comigo acerca do que de fato era o casamento, né? Porque eu tinha uma ideia de casamento que eu tinha construído por conta das vivências do mundo, o que o mundo institui sobre casamento, e o Senhor de fato começou a ministrar no meu coração o que era o casamento, o que ele idealizava como casamento. E aí eu comecei a mudar a minha percepção e eu comecei a enxergar
que tudo que eu queria viver com o Lucas, né, lá atrás, que para mim era certo naquele momento, na verdade estava tudo errado. Que eu só estava querendo viver desejos do meu coração, mas que de nenhuma maneira, de alguma forma, glorificava de verdade o Senhor como propósito de família. E aí foi um momento de alinhamento, de, 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 de convicção que o Senhor foi gerando no meu coração acerca de como uma esposa deve se portar dentro de uma aliança de casamento, o que orar especificamente para um esposo, né? Em relação ao meu esposo, eu comecei a orar em relação ao meu esposo. Só que teve um período que foi muito engraçado, que o Senhor falou comigo assim, eu tinha feito um propósito de oração pela vida do Lucas porque eu falava muito com o Senhor que eu não iria aguentar ver ele com outra pessoa. Então eu pedia muito ao Senhor para não deixar isso acontecer, para guardar o coração dele. Né? Ele está falando aqui que não deixou, não. E aí, um dia, o Senhor, eu varrendo a minha casa, que o Senhor falou comigo assim que não era para eu me preocupar, que o coração do Lucas ele estava guardado nas mãos dele. E ainda o Senhor ainda falou para mim assim, quem que pode tocar em algo que está guardado nas minhas mãos? Nem o inimigo consegue tocar em algo que está guardado nas minhas mãos. E eu senti assim um alívio tão grande, porque eu sabia que o Espírito Santo estava falando comigo ali. Só que é aquela questão, né? A gente recebe as palavras de Deus, o Espírito Santo fala diretamente com a gente, mas depois o cenário todo externo não muda, a gente não vê mudança nenhuma. Eu tentava me comunicar com o Lucas me dava assim um gelo de quase um mês para responder uma mensagem de uma frase. E eu falava assim, meu Deus, esse homem não me dá uma esperança. Que eu vou ficar insistindo nisso? E aí eu mudei para o ano de 2024 com a certeza que não tinha mais jeito. Só que no início do ano, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de conversar com ele. De conversar porque eu analisei e eu vi que nesse período todo, eu nunca tinha chegado para ele para conversar com ele, para falar de verdade o que eu sentia. Que eu amava, que eu desejava que ele fosse meu esposo. Eu, geralmente, quando as nossas conversas eram por cartas, ou quando a gente estava pessoalmente, a gente nem tocava no assunto, porque eu ficava com medo de tocar no assunto. E ele não me dá a oportunidade de chegar mais perto, então eu falava assim, então vamos deixar por isso mesmo. Só que eu comecei a entender assim que eu precisava resolver essa questão. E aí eu comecei a pedir a Deus assim, ó, prepara um dia, prepara um momento para eu ter essa conversa com ele. Eu estava bem decidida a abrir meu coração para ele. E o Senhor falou para mim que não era tempo ainda não, né? Que ele usou até aquele versículo que diz que o sábio discerne o tempo e o modo de fazer as coisas. E aí eu obedeci, né? Eu falei assim, não, se não é tempo, então o Senhor vai preparar o tempo e vai me dizer como que é o modo. Porque o Senhor já tinha me dado lá no iniciozinho, o Senhor já tinha me dado algumas orientações de como proceder, e por conta de ansiedade, por conta né, de querer tomar o controle da situação, eu desobedecia muito as direções que Deus estava me dando. Mas, depois de todo esse tempo, eu já tinha criado uma maturidade, né? E eu já tinha criado uma intimidade com o Espírito Santo. Então, eu já estava bem convicta da voz do Espírito Santo. Eu já sabia quando era ele que estava me falando. Então, eu falei assim, não, Senhor, então agora, a partir de agora, eu decido obedecer, ainda que vá contra a minha vontade. E eu fiquei assim, e eu esqueci. E esse ano foi literalmente assim, de zero oração, zero nada, zero propósito, zero a proximidade. A gente ficou, acho que quase 6 meses sem trocar uma palavra, sem uma mensagem. Né? Praticamente o primeiro semestre do ano a gente ficou praticamente sem se falar. E aí, no final, como que se deu, né? A gente chegar ao ponto que a gente está hoje. No final de julho, eu comecei a sentir de novo o desejo de conversar com eles, ter aquela conversa lá do início,
E aí eu acredito muito que foi o próprio Deus colocando esse desejo no meu coração. E aí eu falei com Deus assim, falei assim, não, mas eu não vou tomar atitude, não. Eu vou fazer um propósito, né? E já tinha muito tempo que eu não orava em relação ao Lucas, muito tempo. E eu falei assim, eu vou fazer um propósito contigo, Senhor. E aí determinei no meu coração que eu ia fazer um propósito, coloquei dias que eu ia jejuar, que eu ia orar. E aí o Senhor me direcionou o livro de Ruth. Eu fiquei todos esses dias estudando o livro de Ruth. E o Senhor falou muito, 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 muito comigo. Assim, na primeira semana, o Senhor já me deu muitas revelações, sabe? No livro de Ruth. E o Senhor falou comigo que o Lucas, ele estava, assim como o Boaz estava dormindo, o Lucas também estava dormindo. E que só quem podia acordar ele era o próprio Deus. Não adiantava, eu tinha que ficar como Ruth, só deitar aos pés dele e esperar que ele despertasse, porque quem ia despertar ele era o próprio Deus. E eu só obedeci, né? Eu não me aproximei, fiquei na minha, e o Espírito Santo falava comigo assim, só ora, para que você se aproxime dele, para que eu te aproxime dele no coração. Não que você tenha que ficar o procurando ou tentar se aproximar dele fisicamente, né? Mas que eu te aproxime o coração de vocês. E eu comecei a orar nesse sentido. E aí foi nesse propósito que eu senti a autorização do Espírito Santo falando comigo, que era que eu estava autorizada a procurar ele para conversar. Porque tem um versículo lá específico que Noemi fala assim para Ruth assim, minha filha, você vai até Boaz, você se deita aos pés dele, mas deixa que na hora que ele vai fazer tudo que tem que fazer. E aí Ruth não tem essa atitude. Ruth que se apresenta para ele. Ruth fala assim, eu quero que você me resgate, eu quero que você case comigo. E aí, quando eu li isso, eu falei assim, gente, o Senhor está me autorizando. Porque eu tinha muito isso no coração. Eu já tinha levado tanto não do Lucas, eu já tinha levado tanto gelo do Lucas, que eu falei assim, não, agora se tiver de acontecer alguma coisa assim, é só ele que vai ter que vir em mim, vai ter que falar que quer conversar comigo, eu não vou chegar mais perto dele, não. E aí Deus falou comigo que eu poderia, que eu estava autorizada a chegar para ele para conversar. E eu mandei mensagem para ele. Isso foi no início de setembro, gente. O propósito acabou, foi no início de setembro. Eu falei assim, Lucas, será que tem como a gente conversar? Não sei o quê. E nessa conversa, eu realmente queria abrir o meu coração para ele, falar que nesse tempo todo eu estava orando, né? Os meus altos e baixos, mas eu estava acreditando que ele ainda continuava sendo a pessoa que eu queria me casar, porque eu enxergava nele as qualidades de um esposo, né? Até mais, porque naquela época eu tinha uma visão de esposo. Hoje eu já tenho outra, Deus trocou completamente a minha lente em relação a isso, e eu ainda continuei enxergando nele essas características de um esposo segundo a Bíblia. E aí eu mandei mensagem para o Lucas demorou quase um mês para me responder. Quase um mês, ele foi me responder quase no final de setembro. E eu fiquei, aí eu não consegui me controlar, eu fiquei morrendo de raiva, muita raiva, muita raiva. E aí eu falei assim, acabou, agora essa é a resposta que eu queria, porque não dá, Senhor, não tem como, não tem como. E aí, no finalzinho de setembro, ele tá rindo aqui, ele tá rindo porque não foi com ele. No finalzinho de setembro, teve uma conferência na minha igreja, na nossa igreja. E aí era conferência de mulheres, mas ele ministrou, porque ele é ministro de louvor, ele ministrou nessa conferência. E aí a minha mãe foi junto, a minha mãe também sempre foi muito usada por Deus. E eu estava com muita raiva dele. Eu não queria nem. Eu estava evitando até olhar em direção a ele, de tanta raiva dele não ter me respondido. E aí, minha mãe, no momento lá da oração, que tinha uma urnazinha que tinha que colocar uma oração lá, minha mãe falou que orou para Deus assim: falou, Senhor, eu queria te pedir uma resposta, mas eu queria te pedir uma resposta essa noite. Se for para eu continuar orando pela Priscila e pelo Lucas, o Senhor me responde essa noite, porque senão eu vou parar de orar, porque eu não estou vendo nada, minha mãe falando com Deus. E aí, na hora do intervalo, ele saiu lá do púlpito, ele foi lá na poltrona onde a gente estava, atrás, e começou a puxar assunto com a minha mãe, abraçou minha mãe, e eu de cara emburrada. E aí ele veio até mim e falou assim, você tá brava comigo, né? Você tá... E eu falei assim, tô mesmo, tô muito brava com você. Aí ele falou assim, não, a gente vai marcar de conversar, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, não quero papo contigo não. Eu pensando comigo, não quero papo contigo não, já era, já perdeu a tua oportunidade, não quero mais papo.
Só que na hora do intervalo, ele chegou até mim de novo e falou comigo assim que me explicou, né, que ele estava muito corrido, a questão do serviço dele, mas que aquela semana ele ia marcar de se encontrar comigo. Aí tá bom. Aí eu já fiquei toda esperançosa de novo. Bom, já mudou, né? Então tá bom. Fiquei esperando, gente. Isso foi num sábado. Fiquei esperando a semana inteira a mensagem do Lucas. Cadê que a mensagem chegou? Não chegou. Eu falei assim, já era. Não, agora, Senhor, segunda vez não. Pela segunda vez eu desisto. Não dá mais. Eu lembro que eu falei isso numa quinta-feira. E eu fui dormir com esse sentimento. Só que eu fui dormir, gente, o Senhor fez algo dentro de mim, que na sexta-feira eu acordei, eu falei assim, eu acordei com essa convicção, falei assim, quer saber? Mas quem quer resolver a situação sou eu. Então não importa se ele me respondeu ou não, eu vou mandar uma mensagem para ele, vou falar que eu quero conversar com ele, quero conversar já, decidida. E aí eu indo para o serviço, mandei a mensagem para ele. E aí ele me respondeu rápido. E marcou, foi naquele dia mesmo, não foi? Ele marcou na sexta-feira mesmo. Então eu fui, mandei a mensagem na sexta-feira à noite ele já marcou comigo. E aí ele veio aqui em casa e aí a gente conversou. E aí eu fui bem clara com ele, né? Eu falei que eu tinha tido os meus altos e baixos acerca de acreditar se realmente eu queria continuar buscando, né, pela nossa restauração, mas que toda vez que eu tentava tirar ele do meu coração, eu não conseguia. Por mais que eu me esforçasse, eu não sabia explicar aquilo. Não sabia explicar. Eu tentava abstrair, eu tentava viver outras coisas, tentava me ocupar com outras coisas e eu não conseguia tirar ele do meu coração. E eu não sabia explicar. E eu falava assim, isso só pode ser Deus, porque como é que pode, gente? Como é que pode? 3 anos já e eu não consigo tirar esse sentimento. Eu falo que vou esquecer, eu falo que vou abandonar. Daqui a pouco você me dá um sorriso e eu já estou com a minha esperança lá em cima, já estou pensando, já estou pensando em casamento de novo. E aí a gente conversou muito, assim, eu expus mesmo, falei para ele que eu ainda, até aquela noite ali, eu ainda o amava, que eu ainda queria que ele fosse meu esposo. E aí mas teve uma diferença, porque eu fui para essa conversa completamente despretensiosa. Eu não esperava assim nenhuma atitude positiva dele, sabe? Porque eu já tinha recebido tanto gelo, tanto não, que eu falei assim, a minha intenção ali naquele momento era resolver a minha situação. Se ele falasse que não queria, eu ia entender que era o ok de Deus, e eu ia dar aquilo ali por encerrado e ia seguir minha vida. De verdade, eu estava com aquela decisão. E eu fui com esse pensamento, que ele ia falar que não. E aí ele pega e me fala que as minhas palavras deixou ele balançado, tipo, deixou ele pensativo, nem foi balançado, deixou ele pensativo. E aí, na hora que ele falou aquilo para mim, eu tomei até um susto. Eu falei assim, opa, peraí, o que está acontecendo? Eu lembro que ele foi embora, eu levei ele até o portão, e aí ele virou para mim e falou de novo, assim, as suas palavras me deixou muito pensativo. E aí eu entrei aqui na minha sala, sentei no meu sofá, fiquei olhando para o céu e fiquei falando com Deus assim, o que aconteceu? O que aconteceu, Jesus? Eu não estou entendendo. Porque a gente passa por um período assim, acostumado a receber tanto não, tanto gelo, que quando a gente recebeu algo diferente, que não era nem uma certeza, mas era assim, uma possibilidade de uma resposta positiva, eu me surpreendi. E aí, durante aquela semana, a gente começou a conversar muito, por mensagem do WhatsApp mesmo. E ele ficou falando para mim que ele não queria fazer nada por emoção, mas que ele estava muito pensativo de tudo que eu tinha falado para ele, porque ele acreditava que eu também já tinha desistido, ele não sabia que eu estava esperando ele ainda, que tinha pegado ele muito de surpresa. E aí ele foi se aconselhar, né, com os amigos dele, e os amigos dele começou a aconselhar ele, dar conselhos para ele. E aí a gente marcou uma nova conversa. Marcou uma nova conversa? Sim, né? A gente marcou uma nova conversa. Não, antes disso, teve uma questão de um bolo que eu fiz para a irmã dele, e ele veio aqui em casa buscar o bolo, e a gente ficou conversando por mais de 1 hora no portão da minha casa, eu de pijama, e a gente ficou conversando por mais de 1 hora no portão da minha casa, assim,
A gente ficou conversando sobre tudo. Até de libertação a gente ficou conversando. E aí eu comecei a reparar assim que ele estava me olhando diferente. O olhar dele tinha mudado. Não estava mais sentindo frieza. Estava me olhando diferente assim, mas eu estava achando que era coisa da minha cabeça também. Estava me olhando diferente. Aí depois ele veio me falar que naquele dia o Espírito Santo falou alguma coisa, falou com ele que foi nesse dia. O Espírito Santo falou que se você não se posicionasse, você ia me perder. Você estava descendo o morro? Foi, não foi? Foi. Nesse dia, quando ele estava indo embora, ele falou que me viu sentadinha na calçada, e ele falou que o coração dele apertou tanto de me deixar sozinha ali, né? Eu moro sozinha, de me deixar sozinha ali, que ele falou que meio que bateu uma coisa assim de querer me proteger. Eu falei assim, meu Deus, ela fica sozinha. E aí ele sentiu o Espírito Santo falando com ele assim que se ele não se posicionasse, ele ia me perder. E ele falou que meio que sentiu um desespero quando eles, né? Quando o Espírito Santo falou isso com ele. Mas só que eu não sabia disso. Isso estava acontecendo com ele, no processo dele. E aí a gente marcou uma nova conversa. E aí a gente marcou uma conversa, a gente conversou bastante, a gente falou coisas assim, das coisas que tinham acontecido lá na época do nosso primeiro namoro, né? Que tinha dado errado, que tinha feito a gente chegar até o nosso término, e a gente ajustou muita coisa, a gente pontuou muita coisa, e aí a gente se acertou. A gente voltamos, né, de fato. E, gente, eu posso dizer assim, isso tudo durou o quê? Que a gente conversou a primeira vez foi no início de outubro, se eu não me engano, dia 4 de outubro. Que a gente voltou de verdade foi no dia 19 de outubro, então foi muito pouco tempo. E eu juro para vocês, em todo o meu ano, eu não esperava viver o que eu estou vivendo. Não esperava mesmo, não esperava mesmo. Foi muito de repente, mas foi de repente demais. De repente demais. Eu não esperava mesmo. Por quê? Nos outros anos, final de ano, assim, que é um final que é aquelas datas festivas, né? A gente fica muito emocional. Eu sempre planejava, assim, não, a gente vai voltar, a gente vai passar Natal junto, a gente vai passar Ano Novo junto, vou passar o meu aniversário junto, porque eu faço aniversário agora em novembro. Eu faço aniversário agora em novembro. E nunca acontecia. Aí eu tomava aquele balde de água fria, me frustrava, ficava toda triste e tudo mais. Esse ano, como eu já tinha ligado o botão assim, tô nem aí, se acontecer, aconteceu, se não aconteceu também, eu que não quero mais, né? Porque, na verdade, esse meu sentimento era muito mais para não sentir a dor que eu sentia de toda vez de projetar algo, para viver algo e como não acontecia, então eu me pegava nessa dor e eu não queria mais sentir essa dor emocional, sabe? Porque isso meio que me paralisava por um tempo, até eu me recuperar. Então eu criei esse meio que essa questão assim desse escape, né? Falei assim, não quero mais, e tá bom. E aí, só que aconteceu assim, do nada, quando eu menos esperava, quando eu menos tinha fé, quando eu praticamente não estava orando nada, e aí eu vi muito Deus falando comigo que não tem como a gente entrar numa dessas que é por merecimento, é por graça, sabe? Não é que a gente merece alguma coisa de Deus, é porque Deus ama nos abençoar, né? E eu digo assim, gente, eu não tenho nem aliança de casamento com o Lucas, né? Nós éramos noivos. Não tinha aquela aliança que Deus estabelece. E Deus, com tudo isso, Deus ainda foi misericordioso e restaurou um noivado. Agora, você imagina o que ele não pode fazer com a aliança que ele firmou ali diante de vocês, um casamento, que ele tem aquele compromisso ali, né? Inquebrável. Deus é o Deus do casamento, foi ele que instituiu o casamento, né? Então, por mais assim que a nossa fé esmoreça, porque a gente é humano, por conta das circunstâncias, a gente, igual eu falei para vocês, às vezes eu cria muito, às vezes eu cria nada, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca deixou a minha esperança morrer. Por mais que ela estivesse ali quase indo lá na UTI, mas morrer ela nunca morreu. E eu atribuo muito isso a Jesus. Foi o Senhor, sabe? Foi o Senhor. E foi isso que aconteceu. E hoje eu estou vivendo assim
eu estou vivendo como aqueles que sonham. Às vezes eu penso assim, meu Deus, será que está acontecendo? Eu vivo falando isso para ele. Assim, eu não tô, eu acho que eu estou sonhando. Porque, cara, parece que Deus restaurou. E Deus não só restaurou o Lucas original, mas Deus ainda deu um upgrade assim, sabe? O Lucas está muito mais carinhoso, o Lucas está muito mais protetor. O Lucas tá assim, parece que o Lucas 100 vezes mais do que ele já era, sabe? E a gente está vivendo assim, eu estou vivendo assim esse sonho, e eu só posso agradecer ao Senhor, porque se eu tivesse entrado numa de verdade, porque assim, disso tudo, por mais que eu tenha pensado em desistir, por mais que eu tenha pensado em jogar tudo pro alto, parar né, parei realmente de orar, eu nunca cheguei a me relacionar com outra pessoa, porque isso era uma convicção que eu tinha muito forte no meu coração. Eu falava assim, a pessoa que eu me relacionar é a pessoa que eu vou casar. Então, né, se eu beijar o Lucas, é o Lucas que eu vou casar. Se eu beijar uma outra pessoa, é a pessoa que eu vou casar, né? E não vou dizer para vocês que não apareceu, não. No finalzinho do processo, eu até brinco com ele, falei assim, ó, foi por pouco, tá? Porque apareceu um assim que quase chegou na tua régua, porque eu falei assim, porque a tua régua é muito alta. A tua régua, assim, de valores e tua régua, assim, de valores e de qualidade é muito alta. E eu ficava o tempo todo pensando assim, falei assim, meu Deus, será que eu tô colocando a minha régua lá em cima? Será que eu tenho que abaixar um pouquinho? E o Espírito Santo falou assim, não, filha, não baixa nada, não. Não baixa não, porque tu já viu que é possível. Porque antes de conhecer o Lucas, eu ficava muito assim, eu orava especificamente por características, né, ao Senhor, e eu falava assim para Deus, chegou um momento que demorou tanto, né? Eu conheci uma pessoa bacana, que eu falava assim, Senhor, eu acho que eu coloquei muita coisa, né? Eu acho que esse homem não existe, não. Falava isso para Deus. E aí, quando eu conheci o Lucas, que eu consegui enxergar assim com os meus olhos, e eu falava isso para Deus, eu acho que os meus olhos não vão enxergar essas características que eu dei para o Senhor, não. Quando eu conheci o Lucas, que toda atitude que ele tinha era uma resposta de oração que eu tinha feito, o Senhor me lembrava dessas orações, o Espírito Santo testificava no meu coração, tá vendo? Você está enxergando com os teus olhos que é possível. E aí eu falei para ele, eu falei assim, ó, para eu me relacionar com uma pessoa, a pessoa tinha que ser muito acima de você, porque você está num nível assim surreal. Né? E eu falei, aí nesse processozinho final, eu tenho uma amiga que trabalha comigo que ela queria muito me apresentar um amigo dela. E o menino, tipo assim, né? Era top, assim, de qualidades, né? Que as pessoas me diziam. Mas eu sempre falava para Deus assim, falei, Senhor, isso aí quem está dizendo são as pessoas, mas e o Senhor? O que o Senhor tem a dizer para mim dele? Porque eu meio que estava querendo que o Senhor me autorizasse me autorizasse a dar uma chance para o menino me conhecer e conhecer o menino. Não que eu estivesse com a intenção de me relacionar com o rapaz. Mas o Senhor não falava nada, nada comigo, nada comigo. Não falava nada comigo em relação ao rapaz. Mal sabia eu, porque estava muito perto, né? E se eu sou uma pessoa teimosa e ajo pela minha emoção, pela minha carência, e vou sem desobedecendo a Deus, porque o Senhor não tinha me dado ok para conhecer ninguém, e eu tinha perdido aquilo que eu tanto lutei. Ô, Pri, é importante você falar isso, que muitas meninas que eu atendo, que às vezes estão nos grupos, estão passando por essa fase de tentação aí, que a amiga querendo apresentar, porque tá demorando, que não sei o quê. E eu falo, aguenta, se tá surgindo essa tentação é porque tá perto. Satanás está dando as últimas cartadas para tirar de foco. Exatamente o que eu falei com 2 pessoas essa semana. Porque se está tendo a investida pesada, é porque o milagre está próximo. E assim, geralmente, não é que é aquilo que não te agrada os olhos. É o que te agrada muito, muita coisa, que te faz sentir tentada, né? Mas é igual eu falei, a questão é realmente você consultar a Deus, sabe? Eu não tinha resposta nenhuma de Deus. Quando eu orava nesse sentido, eu não tinha resposta nenhuma de Deus falando assim, não, filha, pode conhecer. Eu não tinha resposta nenhuma de Deus, então eu ficava bem na minha. Pelo contrário, quando o Senhor não me respondia, eu ficava até feliz. No meu íntimo, eu ficava feliz, porque eu sabia. Porque, na verdade,
de verdade, eu não queria me relacionar com ninguém. Mas a minha carne queria se relacionar por conta de carência, de não me sentir sozinha. Mas o meu coração não estava pronto para me relacionar com ninguém. Não estava. Aí foi isso, gente. Pri, cadê o Lucas? Tá aqui. Gente, esse homem, eu preciso conhecer esse homem. Tanto tempo escutando dele. Cadê ele? Cadê ele? Ninguém fez essa Ele tá cheio de vergonha. Ah, ele aqui. Oi, gente, boa noite. Boa noite. É o famoso Lucas. Olha, que a gente já orou, que eu já orei, botei seu nome nas listas de oração que a gente tem. A gente orou bastante. Ela me contou. Glória a Deus. São Conta um pouquinho da sua versão da história, do que você está vivendo. Por que você ficou afastado tanto tempo dessa moça bonita? Conta pra gente um pouquinho. Então, gente, na situação toda, depois que a gente terminou, assim, né, que a parte que ela já contou aí, que não vou voltar atrás ali, mas... Chega um pouquinho pra cá, você tá aparecendo muito. Então, aí eu decidi não, assim, eu até falei isso com ela, decidi não ficar muito em contato com ela, até porque eu sabia que ela estava triste com a situação, né? Depois que ela terminou, porque eu falei com ela que talvez se ela não tivesse terminado comigo, a gente não teria entrado nessa situação, mas Deus sabe todas as coisas também, né? Às vezes o caminho que Deus sabe que a gente tem que passar. Mas eu decidi não voltar, né? Como ela tinha terminado, eu falei, então a gente não vai voltar mais. E decidi não ficar. Depois ela quis voltar, mas aí eu não quis. Aí nessa eu falei, vou manter aquela distância exatamente para ela não ficar sofrendo, né? Que eu falei isso com ela. E só que engraçado que depois de tudo que ela falou, relacionado a conhecer outras pessoas, eu não fiquei, foi esses 3 anos, né? Até cheguei a conversar com uma menina que foi por pilha de amigos, né? E acaba vendo a gente solteiro, tipo assim, eu dos meus amigos, eu acho que é o único que estava solteiro ali. E o pessoal fica incomodado, né? Cara, tá solteiro, vou te apresentar alguém, vou te apresentar alguém. Eu falei, rapaz, me deixa quieto, não quero ficar tranquilo. E nesse processo, foram 3 anos, né? Cheguei um tempo pensar em alugar uma casa, né, para morar sozinho. E nesse tempo eu caí, como ela falou, quase perdi o pé, né? Pela misericórdia de Deus, ainda fiquei vivo e com o pé, porque foi bem sério. E fui parar lá onde ela trabalha. Eu falei assim, cara, né, eu ainda cheguei a pensar isso, eu não sei se eu cheguei a te contar, né? Mas eu falei assim, pô, não é possível, será que é para ser, para a gente voltar? Porque não é possível eu quebrar o pé e parar no hospital que ela trabalha. E me ajudou muito, sabe? Só que nessa parte, assim, ainda o coração estava duro ainda para... Sem querer cortar a Elisa, lembrei de uma coisa que ele me disse. Ele falou comigo que nessa época do acidente, que a gente teve muito, a gente voltou a se aproximar na época do acidente que ele ficou internado lá no hospital que eu trabalho. Ele falou comigo que não cogitou a gente voltar, né, por mais que a gente estivesse próximo, porque ele não enxergava em mim mudança ainda. Ele olhava para mim e não enxergava mudança. Sério? Então você vê, né? Que até nisso é o Senhor que abre os olhos nessa questão, né? Porque ainda tinha mais coisas que Deus precisava fazer na minha vida. E ele falou que nessa última conversa que a gente teve, que a gente realinhou, ele falou que ele conseguiu enxergar o que ele não tinha enxergado antes. E foi um ano de diferença, Pri, do acidente para agora? Foi ano passado? Ele se acidentou no início de 2023, foi em fevereiro de 2023. E a última conversa que a gente teve aqui, que a gente foi a conversa indecisiva, foi agora em outubro, no início de outubro. Foi um ano e meio, mais né? de um ano. Eu lembro do acidente que a gente achou que ia, estava próximo e conversava, e a gente ficou oriçado e não foi. Mas nessa eu cheguei a pensar, que eu falei, pô, né, impressionante. Acontecer até porque eu já tinha feito outros planos, né? Trabalhando já com outras metas para atingir. E essa situação me parou totalmente, porque foram 9 meses sem trabalhar. Tipo assim, foram 23 dias internado, né? Contando que eu fiquei no hospital em outro, onde ela tá.
E nessa eu fiquei 9 meses parado, mas de certo modo a gente estava sempre se falando, né? Porque ela me ajudou muito, muito, né? Eu tinha que voltar no hospital, ela chegou a marcar umas consultas que eu tinha que voltar. Então, de certo modo, o que a gente não conversava antes, a gente voltou a se falar, mesmo que pouquinho. Só que essa mudança que ela está falando, realmente eu não vi, sabe? E eu fiquei meio assim, que inseguro, porque eu falei, se acontecer, ainda cheguei a falar algumas vezes por exemplo, com a minha mãe, falei, pô, mas se acontecesse de novo, mas e aí, se der ruim de novo? Então, mas ficava com aquilo no meu coração, né? Então, e acabou que amigos chegaram, queriam me apresentar alguém, minha irmã estava incomodada comigo, vou te apresentar uma amiga, e não sei o que, eu falei, por fim, eu já ficava engraçado, que eu ficava chateado, a pessoa fala, gente, eu tô bem, sozinho, tô tranquilo, não tô com intenção de entrar em relacionamento nenhum. E nesse ponto, fiquei nessa, né? Porque realmente, igual ela falou de oportunidade, o pessoal ficava incomodado. Teve uma menina, até falei, foi a semana que eu falei, né? A menina, tipo assim, um casal de amigos, falou assim, cara, vou te apresentar uma menina. Ela ia até na igreja para me conhecer, na festividade que teve, e por alguma situação ela não foi, não sei o que aconteceu, ela não foi, e quando eu entrei no Instagram para ver a foto dela, eu vi ela na menina, falar assim, é impossível, cara, não é possível, eu não vou mandar mensagem para essa menina, não. Eu olhava para a menina e via ela. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não vou, isso é coisa impossível, eu ficava incomodada com aquilo. Aí, e fui deixando, não mandei mensagem, não. Quanto negócio da igreja que você falou que parecia. Ele falava que quando eu chegava na igreja, parecia verdade. Que tinha um holofote assim, toda vez que ela chegava. Sobre mim, ele conseguia me enxergar lá. Porque toda vez que eu tipo assim, eu faço parte do Ministério de Louvor na minha igreja. Então, geralmente eu sou sempre lá no púlpito ali. Mas é engraçado que toda vez que ela entrava na igreja, parecia que eu, tipo assim, entrava, pô, pancada de gente. E quando ela entrava, parecia que eu, tipo assim, enxergava. Parecia que meu olho puxava onde ela tava. Aí eu falei assim, caramba. Aí tinha dia que eu ficava olhando para ela, assim, né, para mexer com ela, né? Aí nem tinha um, né? Porque não sei se ela tava brava comigo. E aí, tipo assim, né? Aí eu falava, não, vou ficar mexendo com ela, não, que não sei, né? Mas era assim, ela entrava na igreja, eu enxergava ela. Não teve um culto que ela foi lá que eu não a vi. E nesse processo. Nossa igreja é grande. É grande, tem bastante gente lá. Eu falei assim, né, só pode ser Jesus que estava colocando uma luz em cima de mim para você. E nisso, sabe, quando ela falou que quis conversar de novo, eu ainda tinha essa de não ter. Falei, pô, vamos lá, né? Queria conversar comigo. Falei, não, vou lá conversar com ela. E nisso eu falei assim, pô, não vim com o objetivo de a gente voltar ou ter chance de algo, né? Assim como vinha das outras vezes. Só que nessa última vez que a gente veio conversar foi diferente. Eu senti a diferença na conversa dela, porque realmente eu fiquei o processo todo, até no começo que ela falou que começou a nossa complicação ali, realmente aquilo foi bem, tipo assim, fiquei bem perdido, porque quando a gente não sabe lidar com algo, né, é bem complicado. E, tipo assim, por mais que eu falei com ela, talvez se ela não tivesse terminado, eu não a gente teria continuado, né? Eu não sei como é que seria o processo, talvez bem difícil, mas é bem complicado lidar com algo que você não conhece, né? Então, depois desse processo todo que ela passou e na conversa que a gente teve, senti mudança sim e saí daqui balançado, né? A gente conversou aqui, saí balançado, fiquei pensativo, aí conversei com a minha mãe, conversei com os meus amigos, assim, amigos mesmo, sabe? Eu considero, porque eu sempre falei, às vezes tem um lado que você não vê, né? Eu tô olhando para frente e não consigo ver tipo assim, o que tá nas minhas costas, né? Então, às vezes tinha amigos que tipo assim, me aconselhavam. E foi surpresa para mim que com todos que eu conversava, tinha alguma coisa. Era gente que teve visão que a gente ia voltar, era um que falava assim, cara, pô, sempre falei que, ó, se tu não voltar, tu ia perder ela. E, tipo assim, coisas que a gente não tava vendo, sabe? Que foi acontecendo. As pessoas falavam para ele, mas como Deus não tinha despertado ele ainda, ele não tinha essa percepção, né? Foi preciso Deus acordar ele para depois tudo aquilo que as pessoas já estavam falando,
fazer algum sentido. Penetrar o coração dele, né? Não estava penetrando. E- Ô, Lucas, mas nesse processo todo de 3 anos, você oscilava, porque a gente sabe que quem está lutando pela restauração oscila, né? Tem, igual a Pri falou, tem época que está com muita fé, está acreditando que vai acontecer, e tem outra época que está mais enfraquecido, duvida se vai acontecer, porque o tempo está passando. Você chegava a ter semanas pensando nela que poderia dar certo, que poderiam voltar, ou isso não passou pela sua cabeça durante esse tempo? Não, cheguei a pensar. Cheguei a pensar. Só que das vezes que acontecia, porque lá em casa minha mãe falou assim, cara, ela não desiste de tu, não. Pô, minha mãe ficava assim, pô, podia dar certo, né? Vocês podiam dar certo, né? E ficava assim. Uhum. Pô, falava às vezes, falei, mãe, não tem nada tipo assim, com voltar, né? E às vezes ela tava falando e, de certo modo, igual, ainda mais quando a gente se aproximou na questão do acidente, nossa, pô, aí que minha mãe falava mesmo, né? Poxa vida, né? Vocês podiam, se tivesse dado certo, vocês podiam estar juntos, ficado legal. Mas eu nem tinha para isso, né? Assim, muito grato, porque ela me ajudou muito. Mas, assim, eu ficava muito balançado. Já teve de pensar, tipo assim, tinha vezes que nem pensava em sumia. Talvez podia ser nessa hora que ela estava se sentindo, né? Bem desanimada. Mas tinha sim, muitas vezes. Só que eu desacreditava de conseguir, tipo assim, que a gente ia voltar. Porque eu fiquei até muito surpreso. E assim, sabe, o sentimento hoje, assim, o pensamento, porque é muito bom ser racional, né? Falei com ela, antes de sair daqui, por mais que a gente conversou, ouvi, eu falei, pô, para não ser, às vezes, sentimental, pô, tô ouvindo ali, e às vezes, tipo assim, quem sabe, né? Não, fui bem sincero com ela, quis ser bem racional, e tipo assim, aquilo foi mexendo muito comigo. Conversei muito, pensei muito, falei, pô, orei, falei muito com Deus, pô, porque se fosse para voltar, né, vou ficar brincando com o sentimento dela, né? Vou voltar para ver se vai dar certo e se não der certo, não, sabe? Porque o processo que eu vi, do jeito que ela ficou, eu também fiquei mal, porque, né, de certo modo eu via, né? Pô, ela continuou na igreja, eu falei assim, caramba, né? Tá mal e eu ficava naquela coisa, se eu voltar aí e não der certo, sabe? Então, foi bem assim, quis ser bem racional com ela, fui bem sincero. Mas aquilo foi mexendo comigo de uma tal forma que eu, sabe, fiquei muito balançado e aquilo foi aquela coisa de querer estar junto, querer cuidar dela, foi aumentando, sabe, me preocupando com ela, tipo assim, não me preocupava, né, mas falo com ela que eu tenho ficado muito incomodado, igual ela mora sozinha, né, de às vezes, pô, não tá aqui, falo assim, caramba, o certo era eu estar lá cuidando dela e eu não tô aqui, né, então a gente está correndo atrás para a gente já acertar que a gente casar, porque assim, decidi total, né? Eita, glória! Semana que vem, Isa, vamos dar entrada no casamento. Eita, glória! Bota os corações, gente! Bota os corações! Sabe? Glória a Deus! Então, realmente o que ela falou ali, para todo mundo que está ouvindo, às vezes realmente a gente fica desesperançoso, às vezes o outro não tá nem pensando em nada, sabe? Mas realmente, quando ela falou que Deus falou para ela que meu coração estava guardado com ele, era exatamente isso que estava acontecendo, e sem eu saber, sabe? Porque eu não me interessei por ninguém, não queria, e assim, não foi por falta de oportunidade, sabe? Até quase que obrigado pelos amigos, porque foi muita situação que aconteceu, mas não queria. E às vezes, assim, a fé dela me surpreendeu demais, tá? Eu falei com ela, pela fé que tu teve, pô, tudo pode acontecer, porque cara, e assim, eu vi o amor dela, sabe? Eu falei assim, caramba, não tem como não querer meu bem, não querer estar perto de mim, me amar de verdade, com uma pessoa esperar esse tempo todo. Falei com ela, tipo assim, muito fã dela, porque é, é bem. Você vivenciar algo assim é surpreendente. A outra pessoa que você mostrar para a pessoa que, tipo assim, pô, ela me ama de fato, não é pô, é por causa daquilo ali, tem tipo assim, um bem, algo. Vou falar que não vi isso. É por me amar, sabe?
ia querer, tipo assim, mostrar para ela que eu, tipo assim, de certo modo, que eu amo também, sabe? Fazer de tudo para mostrar para ela, porque hoje em dia você tem muitas pessoas que você vai ver, mas assim, você não conhece, igual até a questão da nossa família, sabe? A família dela, pô, eu amo demais, tipo assim, lá em casa todo mundo gosta dela, eu falei, cara, ela cuida do pessoal lá de casa, minhas irmãs brigam, né, que ela faz bolo, faz um montão de coisa, né, o pessoal fica mimando, sabe, puxando o saco. Então, sabe, essa coisa de ter tudo a favor é muito bom. Então, O acho que amor é passou isso. pela forja, passou pela prova de fogo, tá É verdade, aprovado, pronto para vocês verdade. passarem de nível, para construir a família, né? E daqui a pouco vai ter um casamento agora. Aí daqui a pouco tem os filhos da promessa e a gente vai comemorar isso tudo Amém, juntos. Em nome de Jesus. amém. Em nome de Jesus. Chegou o tempo de honra, hein, Pri? Amém. Glória a Tempo de Deus. humilhação, passou o tempo de humilhação, passou pela Exatamente. prova, passou, mas o tempo de honra chega, gente. É Não é Glória a fácil. verdade. Glória a É Deus. não desistir, porque ela não desistiu de mim e deu certo. O Senhor sabe o momento certo de amolecer um coração, né, Lucas? Deus. Verdade. Tocar no Assim, eu acredito muito que a questão dele, né, desse tempo que ele passou, vamos supor, dormindo, né, que o senhor falou para mim que ele estava adormecido, ele não estava morto, né, ele estava adormecido. Tinha muito a ver com a questão do meu amadurecimento, sabe? Porque talvez se a gente tivesse restaurado antes, eu não ia ter me entregado tanto na questão assim de me aproximar e deixar Deus ministrar coisas na minha vida, Sim. me forjar, né? Então eu acredito muito isso, não aconteceu antes porque Deus tinha muito para fazer em mim também e nele também, né? Nos dois lados. Eu acredito nisso também, porque assim, quando a gente entrega o controle nas mãos de Deus, ele vai fazer do jeito dele. E ele vai preparar e vai alinhar tudo para que cada um aqui receba um milagre. E ele tem um tempo certo para isso. Né? E o amadurecimento emocional e espiritual é fundamental, para que não voltem a cometer os mesmos erros, para vocês nunca mais voltarem para aquele lugar. Porque o propósito de Deus é que agora o casamento de vocês esteja firmado na rocha, agora tudo certinho. Para que vocês nunca mais não voltem a cometer os mesmos erros e os filhos de vocês nasçam num lar completamente estruturado pelo Senhor. Quando vier a tempestade, quando vier a chuva forte, não vai mais. Vocês estavam tentando construir sobre a areia, infelizmente você falou, né? Caíram em pecado, estava construindo sobre a areia. Uma hora ia dar ruim. E aí o Senhor falou, pera, não vai dar ruim lá na frente, não. Vamos ajeitar agora. Eu preciso estruturar agora. Porque o Senhor conhece a sua estrutura. Se desse ruim depois, de repente ia ser pior, porque é ter filhos envolvidos. Né? Como aqui tem pessoas que têm filhos e é um processo diferente quando tem crianças envolvidas, porque a criança sofre e a mãe sofre por conta da dor da criança. E é um rolê danado. Então, o Senhor conhece a sua estrutura. Então, quando eu vejo que casamentos ou noivados rompem antes, né, da aliança, antes dos filhos, eu vejo cuidado de Deus. De verdade, eu vejo cuidado de Deus de preparar, de ajustar o que tem que ajustar para que as crianças, os filhos e tudo isso seja estruturado de uma maneira correta. Porque as pessoas, de repente, não iriam aguentar se fosse depois. Então, tem meninas aqui que ainda não têm filhos. Então, estão passando pelo processo sem filhos. Às vezes questionam, Isa, mas será que é da vontade de Deus? Porque a gente não tem filhos ainda. Então, você se questionou por não ter aliança, a gente que se questiona por não ter filhos. E tem muitos casos, né, que a gente tem de testemunhos de pessoas que realmente não tinham aliança, de pessoas que realmente não tinham filhos, e Deus foi lá e fez. A gente não pode encaixotar Deus na nossa caixinha. Então, cada história, a gente vê que é uma história diferente da outra. E é muito bom ter o seu testemunho que não tinha aliança ainda e você permaneceu e Deus te honrou. Por que você está vivendo o seu milagre hoje? Porque você permaneceu. Mesmo que você duvidou, que você oscilou no processo, que nós somos carne, a gente vai oscilar sempre em processos com Deus. Deus sabe que nós somos falhos e pecadores, mas Ele te honrou. Você não saiu do lugar. E Ele não permitiu que você saísse. A chama, mesmo que a chama diminuiu aí dentro de você, ela permaneceu aí. Por quê? Porque você estava próxima de Deus, né? Quando a gente entrega o controle, a gente fala, Senhor, eu quero ver a tua vontade. Senhor, eu quero ver a tua... Essa é a oração mais importante que a gente pode fazer na vida. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Porque aí ele vai encaixar tudo para que a gente chegue à vontade dele. Agora, se a gente coloca os nossos desejos, nossos prazeres acima da vontade dele, aí vai dar ruim.
Então, o seu coração estava alinhado à vontade de Deus, por isso está vivendo o seu milagre. E glória a Deus por isso, que o Senhor guardou o Lucas bem guardadinho, te guardou também bem guardadinho. E agora vocês vão viver, né, o propósito e o plano de Deus para a vida de vocês, para a casa de vocês, né, a casa que você preparou toda, né, que era para ter sido lá atrás, mas o Senhor né, deixou que você preparasse, deixou que você viesse para o secreto com Ele. Foi importante você ter vindo para morar sozinho, você sabe disso, né, para Deus te chamar para o secreto, para você desenvolver. E cada um aqui tem um processo. Então, a gente tem que enxergar o cuidado de Deus. Então, que todos vocês que estão aqui hoje possam olhar para o processo de vocês e vejam o cuidado de Deus. E vejam que Deus está conduzindo. Olha para trás e vê quanto Deus já te forjou, quanto Deus já trabalhou em você. E pergunta para Deus, Pai, o que falta agora? Eu quero viver a tua vontade. Vai me conduzindo. Porque vai chegar o tempo de honra, vai chegar o tempo de milagre para todo mundo que está aqui. Só que não pode desistir. Não pode desistir. Permanece caminhando para onde o Senhor te colocou. E a oscilação, como a Pri falou, vai existir. Né? Então, mas é para permanecer, para viver o milagre em nome de Jesus. E eu estou muito feliz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês gostaram, gente? Desse testemunho? Coisa linda. Que daqui a pouco, ó, Pri, quando eu quero foto do dia do casório, viu? Tá. Você vai mandar pra gente, você vai mandar. E, gente, essa semana a gente vai ofertar no casamento da Pri. Toda semana a gente oferta, né? Na noiva lá da Poli, dessa vez a gente vai ofertar de um casal de perto. E eu espero que saiam muitos casamentos aqui, muitos testemunhos para a gente ofertar em casamentos de perto. Olha que maravilha que vai ser. Então, esse é o primeiro casamento que a gente vai ofertar de pessoas de pertinho. A Pri participou da turma de fevereiro, ela esteve lá, a gente orou junto, né? Então, daqui a pouco vão ter muitos casamentos aqui saindo, né? Uns vão casar, outros vão recasar, e a gente vai ofertar, a gente vai abençoar todo mundo, e vai ser tão lindo, tão lindo, tão lindo. Meu coração tá queimando só de saber disso, né? Então, depois eu vou botar lá no grupo os dados da Pri. Ops. Fiquei emocionada, chutei minha lancheira aqui. Então, eu vou botar os dados da Pri, e essa semana a gente vai ofertar na vida deles, no casamento deles, e vai ser bênção. Vai ser bênção, 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 bênção. Estou muito feliz por isso, viu? Oi, Isa, você me mandou aquela fotinha do teu caderno de oração, né? Quando eu participei. Eu nem lembrava que era fevereiro. Sei que foi uma das primeiras. Foi em dezembro do ano passado. Foi em dezembro? Foi. Então, que você falou comigo assim, você falou, né, vamos colocar os nomes dos casais. Eu falei, não quero colocar o nome de ninguém, não, só o meu. Eu lembro. Tava bem rebelde naquela época, né? E aí eu imprimi. Aí eu botei a caneta. Eu imprimi, aí tava sem o seu, sem o do Lucas. Só que eu não consegui orar só por você. A Priscila, quando apresentava os casais, eu apresentava a Priscila e Lucas, não apresentava só a Priscila Rezende. A Priscila e Lucas subindo ao céu, glória a Deus por isso. Eu falei assim, não, eu quero participar porque eu quero aprender sobre casamento, mas não tô orando para nada, não. Eu já tinha entregado muita mão. Já tinha. Mas você começou mais ou menos, aí no meio, acho que no meio de dezembro que você deu essa, não foi? Tava no meio mais ou menos. Ou no início, não lembro. Mas eu coloquei lá, Priscila Rezende. Botei a caneta, né? Mostrei, tava caneta. E sabe o que é impressionante? Como tem gente que está chegando até a gente, está chegando a nós e falando que eu estava orando em secreto e a gente nem sabia. E a gente não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Para mim, de verdade, para mim ninguém estava fazendo questão de nada. Ninguém estava. Até eu também pensei isso também, que foi surpreendeu, tá? Um monte de gente, mas gente, eu estava orando, a gente estava intercedendo. É muito legal de. É lindo, né? Deus sempre, né? Levanta as pessoas para orar. Glória a Deus. E pessoas de oração, tá? Mais impressionante, assim, pessoas de intercessão mesmo. Eu fiquei muito surpresa, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então é isso, deixa eu pausar minha live, pausar a gravação.